Pode ser, meus irmãos, tudo bem? Eu tirei esse momento para nós refletirmos um pouco na palavra do Senhor, que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Os irmãos sabem, irmãos, que desde quando Jesus me chamou para a graça, eu tenho preocupado muito com a minha vida, se ela realmente está de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande, irmãos, com a minha salvação. E automaticamente com a salvação dos irmãos, tá? De todos aqueles que estão ligados de uma forma ou de outra à oliveira verdadeira, que é Cristo. E nós estamos passando por uma turbulência, algo, irmãos, que nenhuma ciência, consegue explicar com clareza, esses acontecimentos dos últimos dias. E são sequências de epidemias, são sequências de tragédias naturais, de terremotos, de maremotos. São uma série de consequências de tragédia, São matricídios, patricídios, homicídios, infanticídios, de toda espécie, um mais brutal do que o outro. São muitos acontecimentos que nos levam a perguntar: o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o planeta chamado Terra? Eu estava sentado na minha mesa, aqui onde eu estou. Eu abri minha Bíblia, essa que os irmãos estão vendo. E eu abri ela e saiu em Jeremias capítulo 8. Eu comecei a ler o capítulo 8, o capítulo 9. E é uma palavra muito forte que traz uma advertência muito grande para o povo de Israel naquela época. E como a palavra, os irmãos que têm fé e que acreditam que esta é a palavra de Deus, e assim como eu, ela se renova todos os dias, irmãos. Todos os dias ela traz uma mensagem para nossas vidas e ela nos ensina a caminhar na terra, nos endereçando, irmãos, a Jerusalém Celestial. A graça, a nossa esperança de ir morar no céu. Então, irmãos, muitos de nós temos perguntado por que milagres como aconteciam no passado não têm acontecido? Por que a igreja tem sofrido tanto e nós não conseguimos nos defender? Por que nós, irmãos, somos tão perseguidos? E é bem verdade, irmãos, que o inimigo número 1 do inimigo das nossas almas, é a igreja, somos nós. Nós somos inimigo mortal de Lúcifer, da antiga serpente, do anjo caído. Por quê, irmãos? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Os irmãos bem sabem disso, que ao contato com o nosso inimigo, ali no Jardim do Éden, através de Eva, nós perdemos essa imagem e essa semelhança. Nós perdemos, irmãos, essa vínculo, essa liga com Deus. Mas Deus, irmãos, através de toda a Escritura, nós vamos entender isso, Ele cria situações para nós podermos chegarmos até Ele. E Ele cria uma ponte, uma ligação à eternidade com Ele, chamado Jesus Cristo. E aí, irmãos, essa é a guerra, porque nós fazemos parte de um povo que foi adquirido na cruz do Calvário. Então há uma luta muito grande nesses últimos dias, há uma guerra espiritual no mundo, nas regiões celestiais. E por isso, irmãos, nós, como igreja do Senhor, enfrentaremos dias difíceis, dias
muito difícil, mesmo triste, né? Mas a Bíblia nos garante que nós seremos vencedores, porque Jesus já venceu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então é maravilhoso nós entendermos tudo isso. E aí, irmãos, há uma questão, né? Por que tudo isso está acontecendo? Então, é consequência da apostasia. Apostasia fala do desvio de conduta, do desvio de fé, do desvio de um procedimento que nós estaremos diante de Deus e desviamos-se de Deus, né? Apostasia é apostatar da nossa fé, é tomar a verdade em mentira e pegar a mentira e transformar ela em verdade. E é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Por isso eu quero fazer aqui um discorrimento da palavra de Deus, para que os irmãos possam, louvado seja Deus, entender um pouquinho, né, de toda a situação. Mas, irmãos, há esperança? Há uma esperança, irmãos. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é estar firme na nossa fé em Cristo. E nós não podemos, irmãos, nos desviar do nosso foco. Não devemos, irmãos, sair do propósito do nosso projeto, que é partirmos dessa terra para a celestial, irmãos. Então, irmãos, não podemos deixar de maneira nenhuma a nossa fé ser abalada por tudo que está acontecendo e que vai acontecer, e dias virão, irmãos, que serão piores do que esse. Se os irmãos meditarem, se os irmãos começarem a analisar, né, cada dia pior. Irmãos, nós estamos vivendo agora, que é o mundo inteiro vivendo essa pandemia aí que os irmãos estão ouvindo nos noticiários. Mas se nós olhar para os irmãos do Haiti, vamos ver que eles passaram por um momento muito difícil, que foi aquele terremoto lá que destruiu um país inteiro, né? Se nós olharmos para o nosso país aqui, Venezuela, né, esse problema todinho econômico, o pessoal fugindo de lá por causa da fome, caçando abrigo no Chile, no Brasil e nos outros países aqui em volta, eles vão ver que são situações muito terríveis. Se nós olharmos para os nossos irmãos no Japão, quando aconteceu o tsunami, vocês vão ver, irmãos, que viveram tempos de pavor e de terror. Então, irmãos, são situações muito tristes, né, que vem mostrando para nós que agora vem uma situação que não foi em um local, é a nível mundial, né? São situações, irmãos, que estão alcançando os lugares mais remotos da face da terra, né? E vou dizer uma coisa, irmãos, e todos esses lugares, um dia a palavra do Senhor já esteve lá e foi rejeitada. Então eu quero ler com os irmãos Jeremias capítulo 8. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes, os ossos do sacerdote e os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. E expô-lo-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando da apostasia, daqueles que preferiram adorar o exército do céu, em vez de adorar o Criador, que seguiram a Ele, que prostraram diante dEle, que eles serão lançados, arrancarão até os seus ossos, serão arrancados da sepultura, e serão lançados na terra, né, diante de todo o exército do céu, a qual eles seguiram, prostraram e adoraram, né? E até nos lugares onde os lancei, né, diz o Senhor. Então, o Senhor está falando de correção. A apostasia, ela começa, irmão, no altar.
e do altar se espalha para toda a face da terra. Se nós que conhecemos o altar, conhecemos a palavra de Deus, é que nós é que deveríamos guardar a palavra de Deus, muito entre nós, irmãos, sabe, estão se apostatando, irmãos da fé. E versículo 4 vai dizer assim: diz-lhes assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Por que se desviam? Retém o engano e não quer voltar. Quando eu li, irmãos, essa palavra, se desviam de Jerusalém, eu fiquei perguntando, qual era o significado de Jerusalém para o povo de Israel? Se os irmãos olhar para o Salmo 122, versículo 6, vai dizer que orai pela paz de Jerusalém e vocês prosperarão. Então todo o Salmo 122 faz menção de Jerusalém. Para nós, nos dias de hoje, irmãos, a nossa Jerusalém é a Jerusalém celestial. É a nova Jerusalém que vai descer do céu, ataviada como para com o noivo. E aqui está dizendo, irmãos, que essa apostasia faz este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua, porque pois se desviam este povo de Jerusalém. Ou seja, irmão, nós estamos desviando o nosso foco. A nossa esperança, irmão, não é a Jerusalém celestial. Mas por que se desvia este povo desse propósito? Por que o povo, irmão, deixou de pensar na celestial? Por que o povo deixou, irmão, de pensar no arrebatamento da igreja? Por que o povo deixou, irmão, de buscar o Senhor nosso Deus? Por quê? Por que o povo, irmão, só pensa, irmão, em prosperidade? Por que o povo, irmão, só busca a Deus para pedir a Deus prosperidade financeira? Por que o povo, irmão, não quer prosperidade espiritual, ser vaso, ser usado na mão do Senhor com os dons que o Senhor nos promete? Por que não se buscam mais os dons celestiais, irmãos? Porque se desviam, irmão, desse propósito que é a Jerusalém. Versículo 16 vai dizer assim, ó, escutai. Não, diz assim, eu escutei e ouvi. Deus está dizendo, eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira. Irmãos, muitas pessoas, irmãos, a Bíblia vai dizer que foi proposto uma carreira para cada um de nós, e muitos se desviam dessa carreira, e ninguém se pergunta, irmão, a si mesmo, por que nós desviamos disso? Ninguém está preocupado, irmãos, com essa, né? Como um cavalo, Deus vem dizendo assim, como um cavalo que arremete com o ímpeto na batalha, ou seja, se você imaginar a cavalaria, quando ele ia a uma batalha, irmão, que o cavaleiro avançava no pelotão de frente, o cavalo ia com ímpeto, irmãos. Não desviar nem para lá nem para cá. É isso que Deus está dizendo, irmãos, que nós nos desviamos, irmão, do nosso foco. Nós não desviamos, irmãos, deste caminho que tomamos, irmãos, da apostasia, daquilo que nega o nome santo de Jesus. Precisamos meditar muito nisso. O verdadeiro sentido, irmãos, da palavra de Deus, o verdadeiro sentido daquilo que Deus quer de nós, do propósito de Deus para nossas vidas. Então Deus está dizendo, eu ouvi e ninguém fala, né? Ninguém fala o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, na sua carreira, como um cavalo, irmãos. Então, irmãos, nós precisamos observar e olharmos o que é que está faltando nas nossas vidas. E o versículo 7 vai dizer assim,
Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arrebação. Ou seja, irmãos, eles conhecem o tempo certo de sair de um lugar para outro. Eles sabem, irmãos, quando o inverno vai chegar. E eles não têm entendimento, não são racionais, são animais irracionais. Mas eles sabem o tempo deles, de levantar no alvorecer, no amanhecer e partir rumo fugindo de tempestade, fugindo, irmão, dos frios. Eles sabem o tempo e a hora. E nós, irmãos, nós estamos como cegos. Está vindo, irmãos, e nós não estamos fugindo daquilo que o Senhor está mandando nós fugir. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Eles conhecem tudo, mas Deus está dizendo que nós não conhecemos o Senhor, irmãos, o juízo dele. O versículo 2 diz assim: como pois dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Então, irmãos, é muito difícil você entender. Ele está dizendo que muitos estão dizendo, sou sábio. Mas eis que em vão tem trabalhado a falsa pena do escriba. É em vão. O versículo 9 diz assim: os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedorias, pois, teriam. Dizem ser sábio. Essa terra diz, irmãos, que tem conhecimento, mas rejeitaram a palavra de Deus. Não caiamos, irmãos, na apostasia do mundo. Fugimos, irmãos, da apostasia do mundo. Não podemos encarar, irmãos, como naturalidade o que está acontecendo nos dias de hoje, irmão, com essa pandemia. Irmãos, isso é a mão de Deus, é o juiz de Deus sobre a face da terra. Engana o homem, irmãos, que diz ser sábio, quando ao invés disso eles se desviaram da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é sabedoria, é ela que dá sabedoria. Mas nós, irmãos, que estamos no altar, estamos fazendo como eles, irmãos, estamos preocupados com a nossa vida terrena, esquecendo das celestiais. Nesta noite, irmãos, que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos voltar, irmãos, à nossa paz, à nossa vida como antes, para que tenhamos paz com Deus e com os homens. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui, irmãos, no capítulo de número 9. Eu quero ler alguns versículos aqui, para que os irmãos possam também ter alguma meditação comigo aqui nesta noite. Porque é muito forte. Porque é isso que eu estou dizendo, irmãos. Se chama apostasia. Porque a apostasia começou no altar e se esparramou por toda a terra. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Nós vemos, irmãos, pessoas fazendo muitos rituais dentro de supostas igrejas, irmãos. Rituais, irmãos, que se você começar a ler a Bíblia, vocês vão ver que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu já vi muitos rituais em igreja, irmãos, que quando eu era pequeno, a minha família vivia misturado com o espiritismo, existia lá dentro do espiritismo. Esquecendo, irmãos, da verdadeira palavra de Deus, a profecia verdadeira, a única que dá conhecimento e sabedoria, que nos leva, irmão, à santa cidade, à Nova Jerusalém. E nós perdemos este foco. Nós, irmãos, como igreja, estamos perdendo o verdadeiro sentido, irmãos, da vida, que é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz o versículo aqui, o capítulo 9, diz assim, Oxalá que a minha cabeça se tornasse em água
e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então chorarei de dia e de noite. Os mortos da filha do meu povo. Choraria, né? De dia e noite os mortos. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e um bando de aleivosos. Isso aqui está falando de nós, irmãos. Veja que Deus, irmãos, ele está triste com as situações que nós estamos vivendo. Isso aqui é uma palavra, irmãos, nós não podemos anular isso. Isso aqui é uma verdade. Deus está dizendo, se tivesse uma cabana, uma estalagem no meio do deserto, lá eu ficaria. Porque o meu povo tem andado aleivosamente, tem se desviado da verdade. E está dizendo no versículo 3 do capítulo 9, e estendem as suas línguas como se fosse o seu arco para a mentira, fortalece-se na terra, mas não para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhece, diz o Senhor. Irmãos, não conhece Deus, esse tipo de pessoa, não conhece. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a verdade. E ela é que nos mostra quem é Deus, e que o nosso Deus requer de nós, irmãos, separação. Compromisso com a palavra e a verdade, irmãos. Mas nós, irmãos, estamos desviando, irmão, da verdade, do foco. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, eu quero trazer aqui agora, que deixaram de ir para a igreja, irmãos. Muitos irmãos começaram a ir para a igreja só os domingos, e tem pessoas que só vão no dia da Santa Ceia, tem pessoas que vão 2 vezes por semana só na igreja, 2 vezes por mês, aliás. E hoje, irmãos, estão chorando porque as igrejas estão fechadas. Não vão ter culto. Aí agora começa a falar, mas como é que vai ser? Não está tendo culto. Irmãos, quando a igreja estava aberta, ninguém queria ir. Agora que está fechado, todo mundo quer ir. É tudo do contra. Então, irmãos, nós precisamos observar e ver os nossos princípios. Deus, irmãos, está triste com a nossa geração, com o nosso comprometimento com a palavra do Senhor. Irmãos, como que nós vamos para o céu do jeito que nós estamos? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Versículo 4 diz assim, irmão, guardai-vos de cada um do seu amigo e de seu irmão. Irmãos, nenhum, e de irmãos nenhum vos fieis. Deus está dizendo no capítulo 4, guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis. Não podemos, irmãos, confiar em nossos amigos e nossos irmãos. Por quê, irmãos? Porque todos os irmãos não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Irmãos, é Deus, Deus conhece o nosso coração. Irmãos, que nós fugimos do engano. Irmãos, é melhor nós perdermos falando a verdade do que nós ganharmos mentindo. Porque muitas das vezes nós achamos que vamos ganhar alguma coisa mentindo, irmãos, trazendo uma mentira pequena que ninguém vai notar, mas a consequência, irmão, é muito triste e pode fazer nós perdermos a eternidade com Deus. Porque seja qual for o tamanho da mentira, irmãos, ela sai do coração de Satanás, porque ele é o pai da mentira. E é a palavra de Deus que está dizendo que nós não podemos fiar, ou seja, confiar, irmãos, em nossos irmãos e amigos, irmãos. Nós não podemos, nós temos que confiar no Senhor. A nossa salvação, irmãos, vem do céu, é de Cristo, e só Ele, louvado seja Deus, pode, irmãos, nos dar livramento, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós almejamos, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. 5, irmãos, diz assim do capítulo 9, e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se
cansados em obrar perversamente. Versículo 6, a tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então, essa geração, esse povo, irmãos, que estão aí, irmãos, fora da igreja, cada um anda segundo o seu coração, se desviando e não querem conhecer a Deus. Nós não podemos, irmão, confiar neles e fiar neles. Nós não podemos, irmãos, ser induzidos pelas ideologias deles, porque eles estão dizendo que o sol nasce todos os dias, e quando todos os dias chove, e nós estamos pregando que Jesus vai voltar e nunca voltou. Isso é engano, irmãos, que eles estão dizendo para nós que ele não vai voltar, ele vai voltar, e nós temos que continuar acreditando, irmãos, porque Jesus vai voltar. Louvado seja o nome do Santo Deus. Então esse povo, irmão, não conhece Deus. E nós que conhecemos, irmão, não podemos apostatar. Tem muitos dentro da igreja que já estão na apostasia, irmãos. São homens que estão seguindo seu próprio ventre, criando, irmãos, fábulas e heresias e doutrinas para se autopromocionar, promover, para ganharem, para tirar vantagem. Mas nós, irmãos, teremos que continuar firme, marchando para a nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Irmãos, a nossa oração é referente a isso que está acontecendo hoje, irmãos, referente a tudo isso, irmãos. A nossa oração tem que ser: Senhor, faça a tua vontade, cumpra o teu juízo na terra, Senhor, e livra a tua igreja, Senhor, livra os teus fiéis, os teus pequenininhos, aquilo que tu compraste com sangue. Essa deve ser, irmãos, a nossa oração, e não orar desesperado, pensando no nosso emprego, pensando, irmão, no fulano, no ciclano. Não, irmãos, nós temos que pensar na salvação deles. E Deus há de ter misericórdia, irmãos, e no tempo certo a salvação de Deus alcançará as nações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 7 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederei com a filha do meu povo? Então Deus está dizendo, irmãos, que é Deus que está provando. De que outra maneira Deus faria para que esse povo se voltasse ao Senhor? Agora, irmãos, eu estava ouvindo, tem pessoas que estão aí fora dizendo e zombando da igreja. Fecharam a igreja, cadê o seu Deus? Cadê a fé de vocês? Que cura isso, que cura aquilo. E aí, esse coronavírus, por que não está curando? Agora vocês fecham, fica tudo com medo. Não, irmãos, nós não estamos com medo, não. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Essa enfermidade, irmão, vem trazer juízo à terra. Qual é o país mais atingido hoje? Pensa para vocês verem. Aonde nasceu a apostasia? Não foi no altar? O cristianismo nasce em Jerusalém, mas ele se migra para a capital mundial naquela época, que era Roma. E a capital da Itália. Quem está sofrendo hoje? Aonde começou a apostasia? Deus está dizendo: ó filha minha, volte para mim. Filha minha, igreja amada, volte-se para mim. Vocês têm se desviado da verdade. Eu sei, irmão, eu sei que você está na igreja. Mas qual é o seu propósito de estar na igreja? Por que você vai na igreja? Se nós olharmos para Jó, nós vamos ver, irmãos, que Jó diz assim: não importa o que vai acontecer,
Eu vim nu e vou voltar nu, não importa. Eu tenho só uma certeza: o meu Redentor vivo, e no tempo oportuno ele se levantará em meu favor e julgará a minha causa, e eu sei que eu vou vencer. Então, irmãos, nós temos que nos levantar a cabeça e estar firme diante do Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o nosso Deus, é o nosso fortalecedor, é aquele que nos dá graça e nos capacita para essa batalha. É tempo de nós refletirmos, irmãos, e deixar Deus fazer a obra dele. Temos que orar, irmãos. Temos que orar pela salvação, pelo retorno da filha aos pés do seu Senhor, da igreja se voltar. Se Deus estirar essa pandemia agora, irmão, vamos voltar de novo para o engano, para a mentira. Vamos voltar cada um para os seus trabalhos. A apostasia vai continuar. Vocês se esqueceram, irmãos, que colocaram Cristo, uma figura de Cristo, de um ser humano inescrupuloso, nas ruas em São Paulo. E um outro inescrupuloso vestido de Satanás, arrastando ele, dizendo que Satanás venceu Cristo. Vocês esqueceram isso? Esqueceram, irmãos? Deus não esquece. Deus não esquece, irmãos, daquilo que estão fazendo. Deus está na memória de Deus. O que é bom, o que é ruim está lá. E Deus, irmãos, não se deixa escarnecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É hora de nós, como igreja, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor, dobrar os nossos joelhos, irmãos, e dar ouvido à voz daquele que tudo pode. Aleluia. Irmãos, eu fico olhando para as pessoas na rua, irmão, não estão preocupados, estão com medo de morrer, mas não estão olhando para Jesus. Irmãos, nós precisamos dar ouvido, irmãos. Irmãos, nós temos que ouvir. Nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos. Irmãos, aqui está o manual. Que Deus possa, irmãos, encher os irmãos da graça e do conhecimento do céu. Que nós possamos, irmãos, entender a palavra de Deus. Muitos, irmãos, estão se apostatando. Não adianta, irmãos, nós brincar de ser crente. Não adianta nós brincar, irmãos, disso ou daquilo. Nós temos que entender, irmãos, que o que Deus quer de nós. Por que o Senhor nos chamou? Deus quer, irmãos, um compromisso da sua igreja. Que possamos comprometer-nos, irmão, com a palavra de Deus. Que possamos nos comprometer com o nosso Rei da Glória. Nesses últimos dias, irmãos, que nós estamos vivendo. Não pensam vocês que o dia que acabar essa pandemia, não vai vir outro? Vai vir sim. Às vezes eu não vou alcançar, às vezes você não vai alcançar. Mas eu tenho certeza, irmãos, que até Jesus voltar, muitas coisas irão acontecer, porque a Bíblia está dizendo sobre isso. Mas por que isso está acontecendo, irmãos? Porque o homem caminha, irmão, segundo o seu coração. Se desvia, não conhece Deus e nem procura conhecer Deus. Adorando as imagens de escultura. Criando para si deuses. Criando para si santos disso e santos daquilo. Procurando o Senhor, procurando os senhores deste mundo. Procurando os espíritos. Mas o verdadeiro, aquele que vive e reina para todo sempre, deixaram de lado. É muito triste. É muito triste, irmãos. Mas se você olhar para a China,
A perseguição contra nós lá, contra os cristãos, é muito grande. Coreia e muitos outros lugares. Mas que hoje, irmãos, nós possamos entender isso. E que esse vídeo alcance os nossos irmãos que estão na Coreia, que estão na Itália, em todo o mundo, no Brasil. Que esta palavra, irmãos, que eu trouxe agora para os irmãos, possa alcançar eles. Que possamos voltar ao verdadeiro amor. Possamos voltar ao nosso objetivo, irmãos, que é ir para o céu. E o único caminho é Jesus. O único caminho, João 16 e o verso 6, se eu não estou enganado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos entender isso, irmãos. E esquecer dessas coisas, irmãos, que têm nos envolvido nos últimos dias. Nós não tínhamos tempo, irmãos, para visitar os nossos irmãos e amigos. De tirar um tempo para orar com nossos irmãos e amigos. De levar uma palavra para os nossos irmãos e amigos. Porque o sistema nos prendia. Uma rotina de trabalho, de tarefa muito grande. Agora o mundo, irmão, está sobrando tempo. Como é que arruma tempo tão rápido, né? Só que ao mesmo tempo, não temos tempo. Porque não podemos sair de nossas casas. Mas a nossa alma, nosso espírito está livre, irmãos, para buscar o Senhor. Para voltarmos ao objetivo principal, que é de sermos eternamente adoradores. E com o único objetivo, irmãos, ir para a Nova Jerusalém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Fica na paz. E que os irmãos compartilhem, tá? Os irmãos compartilhem esse vídeo. Manda para os seus irmãos, para os seus amigos. Irmãos, quem fala aqui é o presbítero, irmão Renato, aqui da cidade de Uberlândia, tá? Da Igreja Assembleia de Deus, né? Ministério, Missões aos Povos. Noite boa, que Deus abençoe os irmãos em todo o mundo, em nome de Jesus.